vocês já têm o link, pode voltar depois. E aí depois a gente tenta ir trocando figurinhas dentro da medida do possível, tá bom? Então vamos lá. Já estamos gravando. Eu sou a Mônica Mello, vocês já me conhecem. Eu trabalho com desenvolvimento humano, então eu preparo treinamentos desde que o mundo é mundo. E uma das minhas grandes paixões é a palestra, a oratória e a comunicação. Então, quando a gente fala de palestra, está tudo muito conectado. O mais importante, que é o que eu quero falar para vocês, é o que é o storytelling? Por que o storytelling é importante? O storytelling é contação de histórias. Todos nós nos conectamos a partir das histórias, porque é como o nosso cérebro armazena a informação. Ele fala, uau, essa história deve ser interessante. Mas existe uma técnica e uma forma de eu usar essa técnica para que as minhas histórias sejam muito impactantes. Vou dar um exemplo muito prático. O que é uma narração de história? Oi, eu sou a Mônica Mello, tenho 41 anos, sou mãe do Nicolas e sou casada, trabalho com desenvolvimento humano e durante toda a minha vida eu adorei e sempre gostei de ensinar pessoas. Essa é a minha história, eu estou narrando os fatos. Agora, quando eu uso a técnica de storytelling, ela fica muito mais envolvente. Gente, eu sou a Mônica, tenho 41 anos e eu vou contar para vocês qual foi a grande mudança de chave na minha vida, na minha mentalidade. Bom, por muitos anos eu trabalhei com a parte de finanças e de repente surgiu uma oportunidade de mudar de trajetória e ir para a área de comunicação, para a área de desenvolvimento humano e foi onde eu encontrei a minha grande paixão. Porém, nem sempre foi fácil. Eu tive muitos altos e baixos e eu apanhei muito porque eu precisava falar em público e eu era super tímida. Pronto, eu já construí um storytelling, eu já coloquei uma situação que chama a atenção de vocês e fala, pô, como assim ela era tímida? Como assim? Então, eu já vou contar para vocês qual é a base aí do storytelling. Vou compartilhar minha tela com vocês, ok? Vou mostrar como que vai ser aí o assunto da nossa aula. Gente, às vezes eu me empolgo. Se eu falar rápido demais, se algum assunto não fizer conexão aí com vocês, vocês me avisem, tudo bem? Tá todo mundo vendo a minha tela? Como agora eu não tô usando duas telas, eu vou pedir só para vocês abrirem o microfone rapidinho e me falar se tá vendo a minha tela. Sim? Não? Eu tô vendo. Ah, então beleza. Então vamos lá, rapidamente, tá bom? O que é o storytelling? Storytelling é contar histórias que sejam envolventes, que chamem a atenção, que despertem a curiosidade da pessoa. Quando eu faço isso, a pessoa se conecta com a minha história, se conecta comigo, com algum pedacinho da minha trajetória e ela fica curiosa para saber o que vai acontecer. Quando a gente fala de storytelling, tem uma das técnicas que ela é muito conhecida, que não sei quantos de vocês já ouviram falar, que chama jornada do herói. É uma técnica de storytelling, mas ela é muito complexa. Não é todo mundo que consegue criar uma jornada de herói, ela é um pouquinho mais complexa. A minha ideia aqui é, de forma prática, criar um storytelling que qualquer pessoa pode usar para contar a sua história, falar sobre o seu produto, falar sobre os seus negócios e, especialmente, palestrar e se comunicar. Então, a gente vai usar 5 principais pontos: a promessa, o contexto, a complicação, o clímax e a conclusão. Já vou explicar para vocês o que é. Bom, dentro do storytelling, uma das ferramentas chamada promessa, ela começa com uma frase muito impactante e que desperta curiosidade. É um gancho ali, sabe, que vai mostrar que vale a pena te ouvir. Então, por exemplo, eu posso começar o meu storytelling falando assim, gente, durante toda a minha jornada, eu tive muitos desafios e eu quero contar os 3 principais desafios. Um outro modelo de abertura. Bom, eu quero que vocês conheçam um pedaço muito importante da minha vida e que foi transformador para esse momento de vida que eu estou vivendo agora. Foi imprescindível passar por isso para poder chegar aqui. Daqui a pouco a gente vai exercitar. Aí eu trago outros exemplos. Até aqui, pessoal, tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo acompanhar? Me dá um feedback. Sim? Beleza. Próximo ponto, então, ali do storytelling, a parte de contexto. O que é o contexto, Mônica? É o momento de contar de fato a história, falando um pouquinho, pode ser sobre mim ou o personagem em si,
onde ele está, quais são os detalhes mais importantes, é fazer a pessoa imaginar de fato o que aconteceu, é dar vida para essa jornada, é contar de fato aquilo que precisa acontecer. Na sequência, a gente vai falar sobre as complicações. Ai, meu Deus do céu, a gente ama drama, a gente ama falar, putz, será que ele conseguiu? Como que ele fez? Quais foram os obstáculos? Quais foram os desafios? É de fato mostrar que complicações aconteceram na vida do protagonista. Então, eu como palestrante, né? Quais foram os desafios para eu conseguir escrever um livro de vocês? Qual foi o desafio que você enfrentou e que foi marcante e que te ajudou, por exemplo, a escolher o tema da sua palestra? Então, é contar de fato o que a gente enfrentou e o que eu precisei superar ao longo da minha história. Mas, como toda história, eu preciso ter um clímax. Meu Deus, eu preciso levar a atenção ao máximo, né? Depois de tantas complicações, qual foi o momento assim mais desafiador? Qual foi a maior tensão para despertar emoção? As pessoas precisam se conectar com essa história. Eu preciso deixar essa informação impactante, eu preciso fazer com que as pessoas realmente tenham ali um impacto muito grande na vida delas, né? Então eu quero dar mais destaque para esse ponto aqui. Como que eu faço as pessoas falarem, uau, como ela realmente conseguiu, como uma pessoa tímida de repente fala em público, prepara treinamentos, faz gravações, olha para a câmera, como ela conseguiu, gente, não é possível. E aí é onde a gente vai contar. Na sequência, como acaba, né, a sua apresentação. Depois de tantos desafios, né, que a gente chama de conclusão, depois de tanta coisa que eu enfrentei, qual foi, né, ao longo de toda a minha jornada, qual é a moral da história? Que mensagem eu quero deixar? O que fica no final? E aí, no final da nossa aula, a gente vai fazer essa atividade mão na massa, a gente vai construir a nossa palestra. Bom, para a gente conseguir avançar, eu preciso saber até aqui, tá fazendo sentido? Ficou claro os pontos que a gente trabalhou? Para mim, total. Total? Beleza. Então, vou mostrar uma ferramenta que já tem algumas frases que nos ajudam a direcionar a nossa palestra para a gente ir começando, construir a nossa promessa, criar o nosso contexto, escolher ali o trechinho do que a gente vai falar, quais complicações a gente vai chamar atenção, qual é o clímax que eu quero trazer e qual é a conclusão da minha história. Vamos voltar aqui para minha ferramenta. Pronto. A gente vai usar essa ferramenta que eu já uso na minha mentoria paga, né? Então, as pessoas que fazem a mentoria comigo, eu uso exatamente essa ferramenta no momento que a gente vai criar a nossa história, a nossa primeira história. E aqui eu posso usar ela para criar uma história muito grande, para criar um novo livro, mas também para usar numa palestra pequena. Considerando que no evento de amanhã nós teremos 10 minutos e rola ali um negócio de sobe escada, é apresentado dessa escada, muito provavelmente líquido, a gente vai ter 8 minutos de fala. Então, quanto mais assertivo a gente escolher a nossa história, a nossa frase, mais fácil a gente se conectar e entregar a nossa mensagem. Então, o primeiro ponto é, como que eu começo a minha história? Eu preciso escolher uma frase impactante. Então, olá, eu sou a Mônica Mello, eu tenho 41 anos, sou casada. Eu conto um pouquinho sobre a Mônica, mas tem que ser assim, 50 segundos. Por quê? Porque se eu ficar muito demorada nessa apresentação, a pessoa vai ficar cansada. Então, eu preciso, por exemplo, quando eu falo que eu sou casada, eu vou criar conexão com as pessoas que são casadas. Quando eu falo que eu sou mãe, eu vou criar conexão com as pessoas que são mães também. E quando eu conto um pouquinho sobre mim, eu crio uma conexão com as pessoas ali para as pessoas ficarem curiosas. Mas eu não faço só isso, eu uso uma frase de efeito para essa abertura, né? Para despertar curiosidade. Então, vocês devem estar se imaginando, por que vocês deveriam me ouvir? Pode ser o começo da minha abertura. Uma outra frase que eu poderia usar. Hoje eu quero falar com você sobre 3 pontos que mudaram totalmente a minha percepção sobre comunicação. E aí eu vou seguir. Uma outra versão. A minha jornada começa com um grande desafio. Eu tinha medo, pavor de falar em público. Essa é uma outra frase. Uma outra frase que a gente pode usar. Você já se perguntou por que tantas pessoas buscam desesperadamente aprender a falar em público?
Quando você faz essas frases de introdução, você já tá ali despertando a curiosidade das pessoas. As pessoas falam, pera, também quero ouvir. Quer ver que a gente já usa um pouquinho disso no final de semana ou com a nossa família? Quando a gente fala assim, meu, eu preciso te contar uma história. Aí a pessoa fala assim, conta. Ou, fulano, deixa eu te contar, tem um babado, tem uma fofoca. Quando a gente faz isso, desperta um monte de gatilhos mentais na carinha das pessoas, na cabecinha das pessoas. E as pessoas ficam assim, meu Deus, eu preciso saber o que é isso. Então é muito legal que a gente tenha essa possibilidade, essa oportunidade de falar e de se comunicar a partir dessa abordagem. Até aqui tá fazendo sentido, pessoal? Sim? Não? Deixa eu ver a carinha de vocês. Arrasou. Eu vou ligar uma segunda tela aqui, porque eu acho que eu vou precisar olhar sim a carinha de vocês. Porque senão eu não vou saber se vocês estão entendendo ou não. Eu vou ligar 2 telas, que eu acho que fica mais fácil. Eu esqueço que essa parte de ver vocês acaba sendo muito importante. E eu tô tão na correria aqui que acabei... Opa! Mônica. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer quantas você quiser. Então, eu também tinha muito medo de falar em público, sabe? Só que a minha história não tem a ver com isso. Eu posso falar também que eu tenho medo de falar em público e contar também o meu capítulo? Posso te dar uma dica mais poderosa? Uhum. No meu caso, eu uso isso como gatilho para minha jornada. E eu não tenho mais medo de falar em público e eu já trabalhei esses bloqueios. Como você tem outros assuntos, se você falar isso no começo, você pode se desestruturar no começo da sua apresentação. Então, eu usaria outra frase impactante. Eu usaria assim, um dos grandes desafios que eu enfrentei, aí você fala alguma coisa conectado com a sua mensagem. Porque quando você fala, olha, eu passei por uma jornada muito desafiadora na minha infância, eu nem acredito que eu cheguei até aqui. Ou você pode falar, gente, eu perdi tudo. Eu perdi meu chão. Eu perdi a minha estrutura familiar. E eu nem sei como que eu consigo levantar da cama. Aí a pessoa vai falar assim, caraca, meu, o que aconteceu? Então você pode usar uma frase falando sobre alguma questão específica que você enfrentou, mas acho que o ponto mais legal é você realmente trazer poder para sua fala. Sabe? Entendi. Que você acha? O que você acha? Tá fazendo sentido? Fez sentido sim. Muito obrigada. Não, muito de nada. Imagina, aqui a ideia é você já sair com a sua ideia pronta. Gente, eu não sei se vocês pegaram papel e caneta, mas seria legal vocês deixarem um papelzinho e caneta. Eu não sei se eu vi que vocês estão com o celular. De repente, deixar um bloco de notas aberto para você já ir montando o seu textinho, tá bom? E aí você já sabe que frase eu vou usar. Aqui tá dando para vocês enxergarem ou precisa que eu aumente um pouquinho a tela? Quer que eu aumente um pouquinho? Oi. Só para complementar até o que ela colocou aí, né, essa situação, por exemplo, como você colocou aí eu fico com muita dúvida, de, por exemplo, claro que o tempo é muito curto, né, a questão 10 minutos, dá para fazer muita coisa, né? É isso mesmo. E eu fico com muita dúvida seguinte, de ter algo de slide, ter algo para apresentar. Em 10 minutos a gente... Talvez acaba me travando, tendo alguma coisa na tela para ficar vendo e tendo de falar com o público, entendeu? Eu duvido que vai dar tempo de usar PowerPoint. Eu acho que não vamos usar. Nesse caso, eu tenho certeza. Mas eu até penso em algumas outras palestras maiores que já falaram de algum assunto. Você aconselha ter realmente talvez um roteiro, alguma coisa para a gente não ficar saindo tanto fora? Ou talvez é melhor deixar a coisa assim, mais livre mesmo, para você ter mais conexão com as pessoas e deixar mais aberto, para talvez a gente tenha que focar, percebendo pelo próprio público que está gostando mais daquele assunto que você está entrando. Perfeito, perfeito. Vou te dar a minha opinião. Vou te dar a minha super opinião, assim. Pablo Marçal, Nes Monteiro, que já faz tudo isso aí, parece que eles fazem sem roteiro nenhum. Mas não é. Eles já têm uma história muito estruturada na cabeça deles. Eles já fazem essa mesma apresentação há muito, muito tempo. E o fato de fazer essa apresentação há muito tempo, ela já está consolidada. Por exemplo, se eu perguntar para qualquer um de vocês como contar a história da Chapeuzinho Vermelho, você sabe me contar. Por quê? Porque você já ouviu e já contou, se você tem filhos ou sobrinhos, tantas vezes que essa história já está enraizada em você.
Entendi. Eu vou te dar a dica fatal. Você tem 5 dedos na mão, certo? Certo. Ele serve para... Primeiro eu falo de mim. É a minha abertura. É onde eu crio conexão. Depois eu falo o que eu quero trazer de mensagem. Eu explico por que essa mensagem é importante. E eu falo como as pessoas podem fazer na vida delas ou como eu fiz para enfrentar. E no final eu faço um encerramento com a minha frase impactante. Se eu entender que tudo começa comigo, e é sempre no polegar, eu tenho que falar o que, por quê e como e fazer um encerramento. Se a pessoa precisar lembrar de só uma coisa, que coisa é essa? Dessa forma, você já está roteirizado, você vai ajustar o seu tempo de fala para que a sua abertura seja em torno de uns 40 a 50 segundos, despertar curiosidade. Então, falar de dados estatísticos, apresentar alguma informação técnica, não tão técnica, tá? Mas, por exemplo, gente, eu trabalho na área de... Com o que você trabalha, Charles? Trabalho com provedor de internet. Então, por exemplo, gente, eu trabalho com provedor de internet. Você tem noção que mais de milhões de pessoas ainda não têm... aí você fala lá os milhões, né? Ainda não tem um provedor de internet nas suas casas, nos seus celulares ou nas suas empresas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Pronto. Você já usou um dado estatístico, você já chamou atenção e você deu peso para a sua mensagem. Então, dados estatísticos, números impactantes ajudam muito. Mônica, eu vou fazer uma palestra mais longa e eu posso usar o PowerPoint. Essa era uma informação que você tinha que deixar estouradona na tela, sabe? Só aquele número gigante. 30%, 90%. O número que trouxer mais impacto, né? Você pode falar. Ou número de pessoas ou percentual. Você vai ver ali número de pessoas, não, números relativos, que podem ser número de pessoas, ou pode ser também um número percentual. Fez sentido? Sim, sim. Boa, arrasou. Bom, eu já sei que eu tenho que fazer o que, porquê e como, né? O que, porquê e como depois que me apresentar. Então, tudo começa com a minha abertura. Para vocês, qual seria a frase de abertura que mais chamaria atenção para a sua história? Vocês querem cada um falar uma vez o seu aí? Para mim, seria essa questão que você colocou agora mesmo, de onde que eu vim e aonde eu estou, né? Acho que essa questão, né, de vendedor de chup-chup, tá, até estar aqui palestrando para vocês. Eu acho que seria o ponto, né, da minha história, assim. Eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Perfeito. Então, na sua abertura, Charles, você vai se apresentar, né? Alguém já vai ter falado o seu nome, mas você pode repetir. Se você quiser, você pode falar a sua idade, você pode falar a cidade onde você nasceu, se você tem ou não família. E aí você fala assim, gente, o que eu mais quero compartilhar com vocês é uma transformação. Aí você pode falar transformação, jornada, um grande desafio, uma grande mudança de mentalidade. O seu livro é sobre... praticamente é isso. Essa mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Então, você fala sobre mudança de mentalidade, que eu acho que vai ser muito legal. E aí você fala assim, como um vendedor de chup-chup hoje está aqui. Aí você vai colocar energia na hora que você falar. Hoje está aqui palestrando para vocês e lançando um livro. Pronto. As pessoas vão falar, uau, como assim vendedor de chup-chup? Pera, o que é isso? Então, aí, essa já é a sua abertura. Fechou. Entendi. Arrasou. Gabi, Carla, vocês conseguem compartilhar de vocês? Querem compartilhar de vocês? Ou eu posso ir seguindo? Eu quero. Manda ver. Eu quero. Pode falar. Aqui tá meio barulho, mas vou tentar aqui falar. Tá dando pra vocês me ouvirem? Ah, sim, pode falar em paz. Então, o desafio, pelo assim, que eu peguei, meu desafio poderia ser sabedoria. Por quê? Foi eu atingir a minha sabedoria. Porque o meu capítulo eu falo sobre mudança de mentalidade e fé. Porque é o meu sonho de ser mãe, onde eu falo na minha questão de saúde, entendeu? Uhum. Então, assim, eu poderia começar falando de mim, tal, empreendedora, tal, casada. Porém, o meu maior desafio dessa jornada que eu encarei realmente foi a sabedoria
chegar a um nível de sabedoria maior, e a perseverança e a fé, aonde eu sonho, almejo em ser mãe, devido eu tenho uma situação de saúde onde eu estou tratando, onde eu tenho buscado ajuda. Seria nesse sentido, sabe? Então vamos dar uma refinada. Vamos dar uma refinada para deixar impactante. Porque se você contar tudo na sua abertura, ninguém vai conhecer a sua história. Deixa eu só dar um oi. Oi, Nelly, boas-vindas. Que bom que você conseguiu entrar. Rapidamente, para você que acabou de entrar, a gente está falando sobre o storytelling, que é uma ferramenta. Eu vou pedir só para vocês desligarem o microfone enquanto não estiverem falando, se não dá ruído, aí vocês podem não me ouvir direitinho, tá bom? Se vocês puderem mutar o microfone. E aí, Nelly, o que acontece? Quando a gente fala de storytelling, a gente está falando de contação de histórias. Narrar fatos é diferente de contar histórias. Na história tem drama, tem impacto, tem clímax. Então, para você construir uma boa história, uma boa palestra, você vai usar as técnicas de storytelling e um roteiro. O roteiro, eu já vou falar rápido porque é o que a gente está fazendo agora. A Gabi estava contando como que vai ser a abertura dela. Então, primeiro, eu tenho que fazer uma abertura me apresentando e despertando curiosidade. Para eu despertar curiosidade, eu vou usar frases de efeito para a pessoa falar, uau, eu quero ouvir a história dessa pessoa. Depois eu vou falar a minha mensagem, o que eu quero falar, por que eu quero falar e como eu fiz para conseguir isso tudo. E no final eu faço o encerramento uau. Na ferramenta de storytelling, vou compartilhar minha tela rapidinho, e aí é bom que para o pessoal a gente faz uma breve revisão. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Essa daqui é a nossa estrutura, né? Então, a promessa é começar com uma frase impactante que vai despertar a curiosidade e é um gancho que vai te ajudar a fazer com que as pessoas se conectem com você, mas queiram também ouvir a sua história. Na sequência, a gente conta a história. Qual é o contexto? É um momento mesmo de você contar a história e contar um pouquinho ali a jornada, né, dos personagens, onde eles estão e destacar apenas os detalhes importantes. É fazer mesmo as pessoas imaginem o que aconteceu em tal situação. É aquele trecho da jornada que precisa ser contada. Para toda a história ser legal, tem que ter complicação, drama, obstáculo, qual foi o desafio, quais foram as complicações que eu enfrentei, né, que o protagonista enfrentou e que precisou para poder superar a história. Agora o clímax. Gente, o clímax é importantíssimo, porque é tipo você fazer a pessoa falar, caraca, ela não ia conseguir. Como o Charles falou que era vendedor de chup-chup. Como assim? Um vendedor de chup-chup hoje está palestrando. Então, ele já vai usar essa abertura dele para despertar a atenção das pessoas, mas ele também vai contar ali, vai construir qual é o clímax da história dele. E aí, eu tenho que fechar, né, amarrar qual é a mensagem final que eu quero que as pessoas tenham, né, de toda a minha jornada, o que aconteceu e qual é a frase impactante que eles vão levar. Como a aula é bem curtinha, rapidamente foi esse o conteúdo, a gente já está na atividade prática. Agora é o momento de eu já conversar ali com a Gabi, contando e dando feedback para ela do conteúdo que... deixa eu deixar vocês aqui do lado, que aí eu posso ver a carinha de vocês. E aí eu deixo essa tela aberta para a gente ir conversando. Pronto. Gabi, então vamos lá. Minha sugestão, Gabi. Lembra, na minha promessa, eu tenho que gerar curiosidade e deixar uma frase impactante. Dentre as frases aqui que eu apresentei, por exemplo, você poderia falar assim, gente, por que vocês deveriam me ouvir? Ou você poderia falar assim, eu quero falar para vocês sobre 3 coisas que foram fundamentais para eu estar aqui hoje com vocês. Ou você poderia falar, a minha jornada começa com uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade foi acionada a partir da sabedoria. Pronto, essa já é uma abertura super impactante que as pessoas vão falar, uau, como assim a sabedoria foi importante para ela mudar de mentalidade? O que você acha, Gabi? Eu gostei dessa, quero compartilhar com vocês 3 coisas, né? Ou então, essa última aí que eu peguei, mas tem como você repetir? Tem sim, a minha jornada, ela começa com uma importante mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade
Obrigada, Nelly. Depois você assiste ao vídeo. Um beijo, querida. Obrigada por ter vindo. Eu sei que você tá aí na correria. E aí... Beijo a todos. Beijo. E aí, Gabi, o que você faz? Quando você falar isso, você faz a conexão com a parte da sabedoria. Que para você, uma grande mudança de mentalidade foi acionada a partir da sabedoria. E aí você contextualiza ali a sua mensagem. Fez sentido? Eu gostei, fez total. Gostei mais dessa. Arrasou. Obrigadão. Imagina, meu bem. Deixa eu ver aqui só se a... ela já saiu. Carla, você tá dirigindo, né? Você quer falar o teu? Não, eu não tô dirigindo, não. Então tá bom. Eu tô com o carro parado. Melhor ainda. Carla, eu tô até anotando aqui. Arrasou, adoro alunos assim. O que você quer? O que você acha, Carla? Você quer dividir aqui um pouquinho com a gente? Então, na verdade, o começo do meu texto fala um pouquinho, né, lá do capítulo, e eu não sei como colocar isso, porque eu escrevi, estava escrito assim, né? Eu não estava feliz e me sentia culpada por ter tudo, né, o que a maioria das pessoas anseiam possuir, e mesmo assim eu não me sentia realizada, sentia-me ingrata. Eu gosto. Eu posso colocar já isso, né? Pode. Assim, colocar, lógico, que emoção, né? Eu tô lendo super emoção. Agora, sim. Mas era uma questão, o meu texto é mudança de mentalidade, é transição de carreira. E então eu pensei em falar essa parte mesmo no começo. Gosto. Eu acho que é muito legal porque você já fala um desafio e você já desperta a atenção pra pessoa. Opa, peraí, mas do que ela tá falando? Eu gosto. Não sei, vocês gostaram, Charles, Gabi? Querem dar opinião? Eu gostei, achei que ficou bacana. Eu gostei que chama atenção, né? Porque todo mundo tá buscando tudo. E eu tenho tudo e não tô feliz. Nossa, porque, vai ser assim impactante. Vai ser bem impactante. Já pode continuar, calma, contar o resto. Conta que eu quero saber, calma, Charles, que a gente vai pra próxima parte. Arrasou. E é muito legal, porque assim, o capítulo chama Como Não Se Arrepender de Suas Decisões. Ai, que irado. Muito legal, muito legal. Mas, uma dica, não conta na palestra muito do que tá no livro, não. Senão a pessoa não vai querer comprar. A técnica mostra o quanto a sua história é interessante pra pessoa falar assim, mas espera, como que ela fez? Carla, você tem que fazer a pessoa falar... Eu ia falar praticamente o capítulo inteiro. Não conte o seu capítulo. Você pode falar o título do seu capítulo, mas o mais importante... Começa com essa frase impactante, que a pessoa vai falar, peraí, mas como que ela tinha tudo? E por que ela não estava feliz? E deixa a pessoa falar, gente, eu preciso saber como que ela fez, eu quero saber essa história. Não conta tudo, não. Não conta tudo, não. É bom que você já garantiu aí a venda. Porque senão você já ia contar. O pessoal vai falar, já falou tudo, não preciso mais comprar o livro, não. Entendi. Arrasou. E daí depois, como você vai explicar as outras partes, né? Daí eu vou tentando encaixar aqui, porque pra eu não contar tudo, porque eu já ia contar tudo. Eu ia resumir o capítulo da palestra, entendeu? Não resuma o capítulo, você vai falar. Eu também. Você também não? Então não façam isso. O principal ponto você tem que chamar a atenção. Você chamou a atenção, você vai falar o que você quer falar. Qual é a mensagem que você quer falar? Você não quer falar de mudança de mentalidade? Fala para eles como foi a sua jornada de mudança de mentalidade. Mas para funcionar, lembra, a gente tem que usar aquela estratégia que eu comentei com vocês. Agora, deixa eu abrir aqui a tela para vocês verem. Pronto. Eu já fiz a promessa, já chamei a atenção. Opa, quero comprar o livro da Carla. Caraca, como assim ela tinha tudo e não era feliz? Não é possível, que injustiça! Aí, já fiz o gancho. Agora eu vou pro contexto. Gente, eu quero contar para vocês que a Carla, sei lá, você pode falar de 10 anos atrás, ou de 15, ou de 2, sei lá, você vai falar assim, eu quero contar para vocês a história, que a Carla, de 2 anos atrás, ela não tinha ideia do que ela ia fazer da vida. E ela tinha acesso a dinheiro, a uma boa família, blá, 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 blá. E assim, se essa mesma pessoa tivesse continuado naquele lugar, ela não estaria aqui hoje. Ai, que legal. E aí você fala assim, você consegue? Aí vai ser muito legal se vocês todos puderem falar. Fez ali uma pequena introdução, né? E aí se você usar essa palavra, vocês conseguem imaginar agora o que é olhar para um closet cheio de roupas lindas,
um carro lindo na garagem, uma família linda, a casa dos sonhos, e deitar a cabeça à noite e ter pesadelos? E tá em depressão? Nossa, exatamente isso. Falou. Menina, eu tenho uma habilidade incrível de captar as coisas nas entrelinhas. Assim, na verdade, não é que eu estava perdida. Eu tinha... eu sou dentista, né? Então eu tinha 2 clínicas odontológicas. Eu era professora na faculdade. Tenho só 7 pós-graduações. Putz, e eu resolvi largar tudo pra atrás de um sonho. Meu Deus, que irado. Então, você vai falar um pouquinho disso. Você vai falar assim, vocês conseguem... Aí você fala essa palavra. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que já tá formada, já tem toda a sua estrutura financeira de vida, e essa pessoa decide do nada fazer uma guinada? É isso que você tem que falar. E o contexto acabou aqui. Na sequência, aí você vai falar sobre as complicações. Quais foram os obstáculos? Cara, pra minha vida, um dos grandes obstáculos foi a minha família, que começou a me atormentar, os meus amigos, a conta bancária, sei lá, você vai criar ali, vai falar qual foi, mas você tem que falar dele como se fosse uma coisa monstruosa, tipo, meu Deus do céu, era impossível ela sair dessa situação, porque a família... Então, tanto você quanto os demais, vocês têm que lembrar de colocar uma cena complicada. Meu Deus do céu. Aí, até para facilitar, vou mostrar essa outra tela aqui, ó, que aí ele vai falar o seguinte. Nesse momento, a gente vai usar esse trechinho aqui, ó. Já fiz a minha apresentação, né? Já criei uma empatia. Como vocês não tiveram dificuldade com as frases, porque uma outra frase você podia usar assim, quem nunca teve problemas com isso? Mas vocês já estão bem resolvidos na frase de abertura, então já vou avançando, tá? Vocês podem trazer dados estatísticos se vocês tiverem para trazer força. Então, por exemplo, você, Carla, você pode falar sobre pesquisa na internet. Quantas pessoas formadas como dentista, por exemplo, vai dar um peso, tem problemas com a carreira, ou XPTO. Você pode pesquisar lá no Google e aí você pode citar, não, Mônica, eu não quero ir por esse. Então, você pode mostrar o que de ruim pode ter acontecido na sua jornada. Como uma pessoa com toda uma vida pronta, de repente, perdeu o chão, porque ela falou, não é essa vida que eu quero. Aí você pode, por exemplo, personificar um vilão, que pode ter sido esse problema, essa mudança que você teve. Ou você pode falar assim, olha, eu, como a maioria de vocês, temos um inimigo muito em comum, e ele se chama medo, dúvida, insegurança. Talvez até a questão, Mônica, licença para compartilhar, talvez até colocar assim, né? Talvez você tomou decisões que talvez não foram da Carla. Talvez você deixou, né? Decidiu ir para outras áreas e não foi decisão dela. Né? Isso mesmo, perfeito. Muito bom. E aí, na sequência... Obrigada, Charles. Foi isso até que eu coloquei no capítulo. E esse inimigo comum, Mônica, pode ser tipo o autoconhecimento, porque na verdade eu não me conhecia. Então eu fui guiada, como o Charles falou, por outras pessoas. Pode sim, com certeza. Inclusive é uma coisa incrível quando você nomeia esses inimigos comuns, porque o que as pessoas vão falar? Gente, peraí, então eu tô passando por isso. Se eu tô passando por isso, caraca, não, peraí, tem alguma coisa errada. Então é muito legal se vocês puderem usar esse inimigo comum, porque aí você vai conectar com as pessoas que ela nem sabia, você vai trazer para o nível de consciência isso. Essa questão sua, Carla, eu parei no 4º período de Direito, porque meu pai e a minha mãe queriam que tu estudasse, né, formasse, né. Eu cheguei no 4º período de Direito, eu falei, mãe, se eu continuar com isso aqui, todo dia que eu levanto, é como se eu estivesse tomando uma facada de manhã cedo. Não,